Boa tarde, galera, tudo bom? Victor falando. Vamos bater um papo sobre toda essa política de RMA no Brasil, né? Eu sempre fui muito fã da ASUS, né? Toda vez que eu tinha que realmente montar um computador ou indicar para um amigo ou montar uma máquina para alguém, eu sempre indiquei muito a ASUS. Eu acho os produtos da ASUS fenomenais, né? E acho que todo mundo aqui está muito ciente de que o problema não são os produtos, né? As placas da mãe ASUS, assim, são difíceis de dar defeito, são duráveis, né? Não que da Gigabyte não seja, não estou falando isso, eu estou falando da ASUS. E me surpreendeu muito essa história de você ter garantia simplesmente com a distribuidora e não ter garantia diretamente com a ASUS. O que me fez pensar se eu deveria ser fiel a uma marca que me é infiel, né? E eu sempre estou montando computadores, eu sempre estou procurando alguma coisa para inventar. E inclusive recentemente eu montei 3 computadores com AMD e com placas ASUS, mas depois de tudo isso me fez repensar, né, o que é que eu devo indicar, o que é que eu deveria estar falando, o que é que eu deveria estar mostrando. E acho que Rodrigo Baltar, Pepe Raio, enfim, toda essa galera tá certa. Tem que ser 3 anos de garantia no Brasil, sim. A gente paga caro. Aí você fala, ah não, mas tem os impostos no Brasil. Certo, mas tudo isso é calculado. E o lucro no Brasil acaba não sendo uma coisa também pequena. Você pode olhar lá fora quando são as placas e aqui. Então aqui não é uma coisa pequena o lucro, não. Quem sofre é o pequeno, né? É o distribuidor pequeno, né? Que aí é a gente que não pode alimentar as empresas com essas práticas, como a ASUS. Né? Senão todas vão começar a fazer a mesma coisa, já que vale a pena, já que o consumidor não vai e luta. Então, ASUS, hashtag 3 anos ou nunca mais, sabe? Vamos tentar outras marcas, galera, sabe? Existem placas muito boas. Eu sei que a ASUS tem atualização de BIOS. Enfim, é muito fácil atualizar a BIOS da ASUS. Você não precisa, hoje, pela própria BIOS você atualiza. Mas pense se você quer alimentar esse tipo de empresa. Falando um pouquinho sobre os novos processadores Ryzen, eu fiquei um pouco decepcionado, né? Apesar de uma menor latência, que já se vê no que ainda não são nem as novas CPUs Zen, são simplesmente as GPUs, eu fiquei bastante decepcionado de ver o descaso da AMD para com seus consumidores. Você lançar, por mais que você tenha um salto de processadores de unidade de computação gráfica imenso, você lançar uma coisa mal otimizada, que não está ainda viável, que em muitos jogos fica dando stuttering, sabe, fica caindo os FPS bruscamente, eu achei isso de extremo mau caratismo, sabe, e não é a primeira vez que a AMD vem com esse tipo de abordagem. Então realmente isso já me deixou com o pé atrás. Aí saem os Beckhams, né, dos novos AMDs. E eu vi que não teve um aumento de frequência tão grande nos processadores. E o aumento de TDP naquele 2700X para 105 watts eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo. Porque até a Intel, né, que com seus i7 está estourando, né, em calor, poxa, eu acho que isso é uma coisa de um retrocesso. Primeiro pelo tamanho, né, do processador, que já vai para 12 nanômetros, né? Uma coisa que a Intel ainda não conseguiu chegar. E aí chega e aumenta a frequência, ou seja, você tem mais transitores, você tem mais em compensação, você aumenta muito o consumo de energia. Vale a pena? Aí a gente começa a se perguntar, mas tem outros, né, como 2600X, né? E enfim, vão ter outros processadores também interessantes. A diferença da latência da memória foi que me chamou a atenção. Realmente, para um público mais, como é que eu poderia dizer, não é nem fiel, para um público mais que não quer gastar tanto,
se a AMD fazer valer os preços aqui no Brasil, porque não está fazendo valer, né? Vamos deixar claro. Eu tenho e-mails que há um ano atrás, né, o Ryzen 1600X estava 600 e pouco, né? Hoje ele está 800 e pouco, que é um absurdo, né? Mostrando que a gente não tem comprometimento nenhum, sabe, com o consumidor. Então a AMD, por mais que você fale, tem mais núcleos, certo, mas para que eu quero esses mais núcleos? O que hoje na praticidade eu vou usar, sabe? Eu vou usar para renderizar, não, então vá sem dúvida, pega a AMD, sabe? Mas eu tenho uma boa placa de vídeo, usa a sua placa de vídeo para renderizar, sabe? Você não precisa tá atualizando seu PC assim, a não ser que você seja como eu, um entusiasta, você gosta de estar testando coisas novas, experimentando, aí você vale a pena atualizar seu PC assim. Agora se não, pra quê? Vai gastar dinheiro. Eu fui na casa de um rapaz que ele me comprou uma placa de vídeo e eu tava ali no sistema dele, ele pensando que o processador dele já não tava aguentando jogar os jogos dele. Quando eu vou ver, o disco tá 100% toda hora. Eu falei, vamos mudar isso aqui que você vai ver um outro processador. A gente precisa lembrar que ainda na época do Pentium, né, que hoje o Pentium voltou a ser um fenômeno, a gente tem processadores dual core, né, por mais que tenha threads, fazendo trabalhos fantásticos, e a gente não pode negar isso, né? Por mais que você fale, o Pentium não é para render, não estou falando para render, mas se eu tenho um Pentium, sabe, com uma 1060 de 3 GB, sabe, eu já torno ele uma excelente máquina para renderização. Não profissional, ok, mas quem aqui sabe renderizar profissionalmente? Eu não renderizo profissionalmente, enfim, muitos não renderizam profissionalmente e conseguem fazer dinheiro, né? E então, sobre essas novas GPUs, eu estou um pouco decepcionado. Eu esperava clocks maiores, apesar de eles conseguirem diminuir a latência, mas realmente essa coisa dos clocks foi meio broxante, principalmente quando aumentou o TDP. Aí aqui, aumentando o aquecimento, aumentando o consumo de energia, perde o sentido, né? Fora isso, acho que a estabilidade de sistema na AMD ainda não é uma mesma coisa que você tem quando você usa Nvidia ou quando você usa Intel. Eu acho que está um passo atrás, né? Indo para um outro assunto que foram que eu estava vendo essa semana, justamente porque um colega estava querendo fazer um upgrade e pensando em novos processadores e tal, mas aí ele não tinha aquela grana para dar na hora, né, em tudo que ele queria, principalmente que os preços estão todos exorbitados. E ele tinha uma placa-mãe que pegava a DDR3, então eu falei, poxa, que tal se a gente metesse um SSD? Que tal se a gente botasse um disco de 7200 RPM, né, e aumentasse a quantidade de memória RAM? Tirou o gargalo do processador, sabe? E aí a gente botou uma nova GPU. Foi uma nova vida para o PC. Então, assim, eu queria também aqui suscitar as reais necessidades de você estar comprando novos PCs, porque eu vejo que muita gente monta PC sem saber para o que, sabe? Se você vai jogar LoL, se você vai jogar Dota, sabe? Você não precisa de um Hexa-Core. Você não precisa de um Hexa-Core, pelo amor de Deus, sabe? Poupe seu dinheiro. Sabe? Tem processadores que vão fazer isso bem melhor sem você precisar gastar essa grana toda. Se você vai trabalhar com render para YouTube, uma coisa no âmbito profissional, sabe? Até um Ryzen 1400 dá conta, que é o que eu vou renderizar, por exemplo, esse vídeo, sabe? Se você quer um i7 que seja que você vá usar o potencial desse processador, que você use 3 monitores, vários programas ao mesmo tempo, que você realmente faça o uso, senão vai de 5, sabe? Se eu jogo hoje os i5 Hexa-Core, nada segura, né? Vai de Ryzen, sabe? Ou um Hexa-Core, ou um Octa-Core, sabe? Vai dar e sobra, seu sistema vai dar uma revitalizada, né? Lembre, se você joga, por exemplo, Overwatch, e você mesmo assim quer ter um i5, lembre de comprar um mouse bacana. Não precisa ter 8000 dBi, sabe? Mas pelo menos uma quantidade bacana para você sentir, poder tudo que é entregue no seu sistema como um todo, né? Não tem uma 1060 de 6 GB para ter uma fonte
que só tem o selo 80 Plus de fachada e você não tem nem certeza se ela é 80 Plus e entrega seus componentes a isso, né? Então, com isso eu queria fazer um apanhado geral dessas coisas que eu venho vendo, né, tanto da AMD, né, vi essa coisa da ASUS, vi essa coisa dos upgrades de pessoas querem simplesmente, né, essa coisa louca de eu quero trocar, né, e não tem nem dinheiro para isso. E quando vai ver hoje os preços de memória, quando vai ver os preços, aí começa a se atentar e ver que é melhor manter certos sistemas, né, do que tá fazendo upgrade. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar foram essas falhas achadas nos Razers. Eu espero que realmente elas não afetem, essas 13 falhas achadas no Razer, você pode pesquisar, que elas não afetem nosso desempenho, né? Seria realmente um tapa na cara da AMD, porque a gente precisa desse pouco que se tirar desempenho para jogos, né? Nós que usamos Razer, nós precisamos, e também precisamos do comprometimento da AMD com jogos, né, que é o que nós esperamos melhor nessas latências, né? Mas mesmo assim o IPC, né, a força que cada núcleo tem unicamente sobre o processo, a gente precisa também que venha mais forte, né? Não adianta só aumentar o clock, não, tem que aumentar o IPC, tem que aumentar o clock, tem que fazer tudo junto, tem que ser um trabalho comitante. Uma outra coisa que eu vi essa semana foi a possibilidade de novas GPUs. Bem, essa é uma novidade muito interessante, porque me parece, né, isso é a minha opinião, lógico, que as GPUs Pascal da Nvidia chegaram realmente no seu limite, né? E precisamos agora de coisas novas. Temos processadores para empurrar coisas mais fortes. E eu estou muito empolgado para o final agora de março. Nós vamos ter pelo menos um encontro, né, do pessoal da Nvidia. Eles vão mostrar tecnologias, vão ter um evento, e eu espero que seja lançado alguma coisa do gênero. Eu fiquei muito empolgado de ver a possibilidade, mesmo que a gente não vá para uma nova arquitetura, uma melhorada dessa já seria uma coisa bem interessante, né, para nós que somos entusiastas, né? Apesar de que hoje uma 1060 tá rodando praticamente tudo em Full HD, que é a minha realidade, né? Ainda não é 4K. Eu não quero dar um rim para uma placa de vídeo. Basicamente seria isso. E prestem atenção nas promoções que estão rolando de TV 4K. Esse ano de Copa tá sendo assim fantástico. Eu vi preço de TV Samsung por R$ 1.800. Então, que você puder aproveitar, se você tiver, enfim, grana, até mesmo um cartão, eles estão dividindo, não muda o preço quase nada, sabe? TV de 40 até 55 polegadas, 2.000 e pouquinho, mas a de 40 era 1.600, uma coisa assim, 1.700, uma coisa assim. A de 46 era 1.800, quase 1.900. Uma promoção fantástica. E eu acho que esse é um ano para o brasileiro da UPA para o 4K, né? Justamente pelos estímulos que nós estamos tendo devido à Copa, né? É engraçado, né? Parece que o país só funciona assim, para algumas empresas assim, colocarem coisas com força no nosso mercado, né? Carnaval, Copa, né? Quando a eleição tudo lento, tudo aumenta, né? E tenho notado também uma melhora nos preços, não sei se é só por causa do mês do consumidor, das placas de vídeo, né? Tenho encontrado a AMD, o que é raríssimo hoje em dia, né? RX, né? Por 1.200, umas 5.700 eu encontrei. Tenho encontrado também 1060 de 6 GB por 1.200. Ou seja, são coisas assim que eu não sei se as criptomoedas ou não sei se são exigências da Nvidia, né? Mas se bem que encontrar AMD por esse preço é coisa rara, né? Já chegar no Brasil e chegar a esse preço, placas que, né, estavam muito fortes os preços.
Mas galera, é isso. Agradeço a todos que estão aqui no canal, aqueles que estão se inscrevendo, aqueles que querem fazer parte. Dizer que nós estamos procurando sempre melhorar. Fiquem com Deus. Volto. Abraço.